Olá, seja bem-vindo para mais essa reflexão da Sexta-feira Santa, onde nós vamos perceber, dentro dessa dinâmica toda da Semana Santa que nós estamos agora passando por ela, para entender o sentido de todas essas celebrações e para poder entender um pouquinho mais o nosso compromisso enquanto cristãos. Nós celebramos no último domingo, o domingo de Ramos, que é o momento em que Jesus entra em Jerusalém e ali em Jerusalém ele faz toda aquela pregação, expulsa os vendilhões do templo, aqueles mercadores, porque estavam fazendo do templo uma casa de comércio e não uma casa de oração. E assim, todos esses fatos, esses acontecimentos que aconteceram lá, que ocorreram lá em Jerusalém, trazem uma reflexão para entender como é que nós, cristãos, vivenciamos isso, como é que nós trazemos isso para a nossa existência. Bom, a partir dessa entrada triunfal em Jerusalém, onde Jesus é aclamado rei, nós vimos na reflexão de ontem, da Quinta-feira Santa, o significado da Quinta-feira. Hoje nós vamos falar de uma situação muito mais complicada da vida de Jesus, que culminou na sua morte, no sofrimento todo que ele teve. E a partir disso, então, Jesus sofre todas aquelas situações de abandono, de agonia, porque ele é preso na quinta-feira à noite, quando ele vai refletir ou rezar com seus apóstolos no Monte das Oliveiras, e ali é que dá a traição de Judas, e Jesus então é entregado aos judeus, e os judeus mandam para os romanos, porque os romanos que tinham o domínio daquela região, e isso ocasiona assim uma situação de muito sofrimento para Jesus. Jesus é trucidado, Jesus é amarrado, sofre os maiores sofrimentos que a gente pode imaginar. Isso tudo para ele que se faz homem, que é Deus, se faz homem, e que assume o sofrimento de toda a humanidade para que a humanidade seja resgatada, para que a humanidade perceba qual que é a dimensão, qual que é a situação do reino que poderá acontecer a partir dessa situação de Jesus. Não propriamente da morte, não propriamente do sofrimento, mas a partir da morte, a partir do sofrimento, o que vai acontecer depois. Então, pensar na morte, pensar no sofrimento e na morte de Jesus, significa dar uma percepção do que realmente isso tudo significou para a humanidade. Que sentido tem isso para a humanidade? Que sentido tem isso para a nossa vida? Porque Jesus sofre horrivelmente nas mãos dos romanos, nas mãos dos judeus, e depois ele é condenado à morte na cruz. Ser condenado à morte na cruz, naquela época, para o povo judeu, para o povo romano, era um castigo dado às piores pessoas. Era a condenação pior que existia. E Jesus assume toda essa atrocidade. Ele vivencia tudo isso. E até os seus apóstolos o abandonam.
porque se os apóstolos fossem pegos, eles também seriam executados. E eles então, com medo, fogem. E foi nessa situação toda que nós vimos que o próprio Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele estava por ali ainda, mas depois disso ele também fugiu. Essa situação toda de sofrimento, de morte, de abandono, nos faz refletir um pouquinho a respeito da nossa situação humana, que é muitas vezes uma situação de abandono, uma situação de sofrimento, uma situação de morte. Aliás, nós estamos passando por uma situação mais ou menos assim, nesse momento da nossa sociedade. A humanidade toda está passando por um momento de abandono, por um momento de isolamento, por essa situação de sofrimento, de insegurança. E imaginem vocês Jesus assumindo esse sofrimento de toda a humanidade, naquele momento em que ele está sendo julgado, que ele está sofrendo e que depois ele vai morrer na cruz. Essa situação toda chama a nossa atenção para que a gente possa refletir como que eu estou olhando isso, como que eu estou refletindo isso, que sentido está tendo isso para a minha vida. Eu estou aproveitando desses momentos todos para poder entender o significado da minha existência enquanto pessoa humana, enquanto cristão, enquanto alguém que realmente quer o bem de todas as pessoas, quer a instauração do reino de Deus no meio de nós, ou eu estou só me lamentando, só reclamando, só sofrendo, parece que é a pior coisa do mundo. Então, nesse sentido de Sexta-feira Santa, que nós estamos refletindo nesse momento, nós vamos pedir a Deus que nos ajude, porque existe ainda uma esperança. O que vai acontecer agora ou daqui a pouco na vida de Jesus, nós vamos perceber depois. Mas o que vai acontecer na nossa vida a partir do momento em que isso tudo passar, vai depender unicamente de cada um de nós. Porque nós temos agora a oportunidade de refletir através do sofrimento que a humanidade toda está passando nesse momento, refletir qual que é o sentido da nossa existência. Para quê e por que nós estamos aqui. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê coragem, que Deus nos ajude a entender o sentido do nosso sofrimento. Para onde é que esse sofrimento todo vai nos levar? E eu peço então que todos oremos juntos agora, pedindo para que Deus nos abençoe, para que Deus abençoe a todos os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, e a humanidade toda que agora precisa muito mais de força e de coragem. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.